Bom, vamos seguindo aqui, Pitolio. Eu queria falar ainda sobre os assuntos internacionais. As meninas, a Maria Laura e Maria Eugênia Assis, perdão, comentaram sobre isso ontem, mas acho interessante a gente trazer aqui que o presidente da Argentina anunciou ainda ontem que o governo prepara uma reforma tributária para reduzir em até 90% os impostos nacionais. O líder da Argentina disse o seguinte, abre aspas, minha equipe está terminando nestes dias uma reforma tributária estrutural que vai reduzir em 90% a quantidade de impostos nacionais e devolverá para as províncias a autonomia tributária que nunca deveriam ter perdido. Fecha aspas. O presidente argentino disse esperar que no ano que vem haja uma verdadeira competição fiscal entre as províncias para ver qual divisão territorial atrai mais investimentos, que é o grande anseio do seu governo. Apesar de 2025 ser um ano eleitoral na Argentina, em que o legislativo será parcialmente renovado, Milei afirmou que sua administração não aplicará uma política fiscal e monetária expansiva. Além da impositiva, Milei também mencionou que promoverá reformas da Previdência, trabalhista, das leis de segurança policial, penal e também política. Entre os anúncios feitos ontem, durante o discurso no qual fez um balanço do seu primeiro ano de mandato, Milei também afirmou que seu governo irá apresentar nos próximos dias um plano bastante grande com a construção de novos reatores, um plano nuclear, Pitolio. Segundo ele, o plano irá contemplar a investigação de novas tecnologias de reatores pequenos ou ainda de moduladores também nesse tipo de energia. Ô Emílio, com relação ao Milei, ontem conversando com Gustavo Segré, um argentino que merece meu absoluto respeito, gosto muito do Segré. No momento da campanha, é certo, não tenho nenhum problema em dizer, o Segré estava mais ao lado de Patrícia Bullrich do que ao lado de Milei, isso todo mundo percebeu. Entretanto, Patrícia Bullrich hoje, ela é ministra da Segurança Pública de Milei, está revolucionando a segurança pública na Argentina. E Segré, do alto da sua sensibilidade, da sua sensatez, anotou aqui, Emílio, algumas medidas adotadas por Javier Milei e que trouxeram resultados práticos na Argentina. Primeiro, corte de gastos públicos na casa dos 5% do PIB, ou seja, a motosserra funcionando. Redução de 18 ministérios para 9. Cortou secretarias e subsecretarias. E eu estive na Casa Rosada, eu estive na estrutura do governo de Milei, em julho desse ano, e fiquei assustado com o que eu vi. Um número reduzidíssimo de pessoas trabalhando, Emílio. Tem aquela história de copeiro, de garçom, de abrir porta, fecha a porta, puxa cadeira, senta a cadeira. Não tem. Não tem. Tem 2 computadores na sala, tem 2 pessoas trabalhando. É inacreditável como o Milei ajustou isso. Lembrando que Lula salta de 22 para 39 ministérios. Milei cai de 18 para 9. Outro ponto, Emílio, eliminou o programa de preços controlados, ou seja, tudo que deu errado no Brasil, em especial em tempos de plano cruzado, a Argentina estava utilizando e Milei acabou com a história. Modificou a lei do inquilinato. Havia uma interferência do governo, do Estado, na relação entre o proprietário do imóvel e quem queria alugar o imóvel. Um absurdo. O que fazia com que houvesse então mercado clandestino, Airbnb, né, dando show ao invés de contratos entre inquilino e o locador, enfim. Também teve a revogação da lei da promoção industrial e comercial, a lei da compra nacional, enfim, fechamento da EBC, a estatal da comunicação argentina fechada, né? Instrumentalizou a política de céus abertos, ou seja, né, transparência absoluta, desregulação do mercado de energia, desregulação do mercado de internet. Olha que ponto chegou a internet via satélite. Flexibilização do mercado de trabalho, facilitou as regras, eliminação de barreiras às importações no processo e na forma de pagamento. Nós endurecemos aqui, taxamos aqui e Milei flexibilizou lá. Redução ou a eliminação de impostos, de impostos no país por uma Argentina mais inclusiva e solidária. Recorte ou diminuição do funcionalismo público, né? Com antiguidade menor de 1 ano, ou seja, que tinha menos de 1 ano no governo. Tchau. Suspensão de obras públicas,
suspensão da publicidade do governo nos meios de comunicação, eliminação dos intermediários da administração dos programas sociais, ou seja, adeus às ONGs, lei dos cortes de estradas e avenidas, a anti-piquete, né? Porque o que estavam fazendo na Argentina eram para tentar fragilizar o governo Milei, piquete, travando tudo. E você sabe como os sindicatos são fortes lá, né, Pitoli? Sim, sim. E o total, só para você ter uma ideia, Emílio, 300 modificações, desregulamentações ou derrogações ou revogações de leis, né? E aí vem o superávit fiscal, né, de 1,8% do PIB, superávit nominal financeiro de 0,5% do PIB. A Argentina saltou do lugar 145 para o lugar 84, né, com relação ao ranking entre os países de recebimento de investimentos. A inflação do IPCA de 25,5% ao mês, isso em dezembro de 23, caiu para 2,7% em outubro agora. A inflação IGPM de 54% em dezembro do ano passado caiu para 1,2% em outubro. Salário mínimo equivale hoje a R$ 1.680, está melhor que aqui. Dólar paralelo está no mesmo valor que em dezembro de 2023. O dólar paralelo está por debaixo do valor do dólar oficial, né? E o PIB deve subir em 3,5% em 2024 e crescer entre 5% e 7% em 2025. Emílio, só coisa boa do governo Milei, que cresce também em popularidade, Emílio. Pitoli, tudo que você falou, a esquerda é contra e a direita é a favor. Mas o resumo disso tudo, Pitoli, chama-se liberalismo econômico, né? Deixar o mercado se regular por si só e com uma intervenção menor do Estado. O Milei, Pitoli, ele está fazendo o possível com a motosserra dele para cortar também o tamanho do Estado. Pitoli, em 1900, a Argentina era um dos países mais prósperos do mundo. Eu não tenho precisão no dado, mas eu acho que em 1900 a Argentina era a segunda maior economia do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. E chegou, em determinado momento, a ser era a segunda maior economia do mundo. E no desenrolar dos anos do século XX, a Argentina começou a ter peronismo e tudo, e aumentar o populismo dos governos, até o governo anterior aí, ao governo do Milei. E aí o Milei, Pitoli, ele só está fazendo o dever de casa. O que ele está fazendo é tão simples, né? Mas por que isso é tão difícil de se implementar, né? Ele está simplesmente cortando as regalias para diminuir as despesas da Argentina, e com isso, naturalmente, vai sobrar dinheiro. E, Pitoli, a Argentina é um exemplo para o Brasil.